Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que aprender como plantar beterrabas é mais fácil do que aparenta? Então fica aí que é depois da vinheta eu volto. Você que não é inscrito, seja bem-vindo a esse canal lindo e maravilhoso. Eu sou o João Ítalo e o nosso conteúdo de hoje é produção de beterraba. Vai ser tudo passo a passo de como você está produzindo essa hortaliça maravilhosa. Isso porque a beterraba ela é rica em nutrientes, incluindo carboidratos, potássio, magnésio e ferro, além das vitaminas A, B6 e C. Sabia que ela ajuda a diminuir a pressão, fortalecer o coração e o sistema imunológico e prevenir o câncer? Um incentivo a mais para começar o plantio. Assim que você quer deixar a sua alimentação mais saudável, né, e ter um hobby para passar o tempo, aprender como plantar, você vai estar aprendendo, né, a plantar essa hortaliça. A beterraba pode plantar ser uma escolha interessante. A seguir, que iremos te dar algumas dicas e benefícios de plantar a beterraba em casa. Vamos falar, né, sobre os benefícios de você plantar essa hortaliça na sua casa. Quando compramos alguns alimentos no supermercado, né, seja aí no lugar onde você compra, não obtemos os mesmos nutrientes que teríamos caso os plantássemos em casa. Afinal, muitas das vezes a beterraba é cultivada com agrotóxicos, perdendo as propriedades benéficas que citamos no começo deste vídeo. E ingerindo, né, a beterraba de forma industrializada, que passa por diversos processos, não sabe no que é que colocado, agregamos, né, mais minerais pesados e tóxicos ao nosso organismo, mas não queremos isso, certo? Por isso, esse motivo é interessante conhecer o passo a passo de como plantar beterraba na sua própria casa. Como plantar a beterraba? Primeiro passo, como plantar, né? O cultivo da beterraba é bastante simples, não tem dificuldade, não tem nada de enrolação, mas também é preciso muita atenção para os detalhes como o clima, a luminosidade e o solo. Por exemplo, assim, para te ajudar a ter o melhor resultado possível, a seguir separamos algumas informações importantes que você precisa conhecer antes de começar o plantio. Clima. Vamos falar agora sobre o clima ideal para você estar produzindo essa espécie de hortaliça. A beterraba adapta-se melhor ao clima mais ameno, aquele nem muito quente nem muito frio, né? Ali em torno de 10 graus Celsius a 24 graus Celsius. Por isso, quando começar o plantio, lembre-se de escolher um lugar fresquinho. Assim você colhe essa planta para o consumo antes que imagine. Luminosidade. Agora vamos falar um pouco sobre a luminosidade que essa planta necessita. Em relação à luminosidade, não há segredo sobre como plantar a beterraba. Ela gosta de luz, então procure um local durante algumas horas. Lembre-se de que ela se adapta melhor a temperaturas mais amenas, né? É aquela nem muito, como eu disse, nem muito quente nem muito frio. Por isso, não esqueça de cultive onde haja luz solar, mas não o tempo todo, não luz o tempo todo. Solo. Agora vamos falar sobre o solo ideal para produzir essa hortaliça. Para aprender como plantar a beterraba, é necessário evitar solos encharcados, aquele solo com excesso de água, né? E com relevos. Prefira terra bem drenada, que tenha facilidade de circular água, profunda e leve, seja bem leve, e rica em matéria orgânica. A beterraba desenvolve-se melhor em pH, em pH entre 6
6,0 e 7,5. O que é o pH? Você deve estar se perguntando, né? O pH significa potencial hidrogeniônico e ele quem vai definir o nível de acidez ou de naturalidade que há no solo. Particularmente, o melhor solo é aquele rico em boro. O boro que é uma substância, né, que vai se contendo no solo. O boro, caso seja preciso, adicione usando adubos contendo a presença desse mineral. Você também pode aplicar outros compostos como o borax e a adubação foliar, que é uma adubação que é feita nas folhas da beterraba de 25 a 30 dias depois do plantio. Nós vamos falar um pouco sobre o plantio. Em cada muda há entre 3 e 4 sementes, por isso retire o excesso de planta depois que as mudas alcançarem de 5 a 10 centímetros de altura. O indicado é semear durante os meses de abril e junho. Mantenha as mudas semeadas a 1 centímetro no solo. De preferência, faça isso já no local em que pretende deixá-las, para não ficar tendo aquele negócio de mudança, né? Assim, aprender como fazer muda de beterraba fica mais simples e sem riscos. Para saber como plantar beterraba diretamente no solo, o recomendado é deixar as sementes em água durante 12 horas. Depois lave-as em água, né? Água corrente. Além disso, procure fazer buracos de 30 centímetros de largura e 2 centímetros de profundidade, inserindo uma semente a cada 5 centímetros de distância das outras. Agora vamos falar sobre a irrigação da beterraba. A irrigação pode ser feita com frequência, mas sem exageros, como foi falado lá no começo, né? Sem exageros, sem deixar a terra muito encharcada. O ideal é deixar o solo úmido, mas nunca encharcado. Esse fator reforça a informação que falamos lá no começo do vídeo, né? Referente ao solo. Lembra, deixá-lo extremamente molhado afeta o desenvolvimento da beterraba. Agora vamos falar sobre os tratos culturais. Alguns tratos culturais e olhares mais atentos são necessários durante todo o processo de como plantar beterraba. Por exemplo, fique de olho nas raízes da beterraba. Elas não podem ficar expostas, pois endurecem. Caso isso aconteça, tenha sempre palha ou telha ou terra, né, para cobri-las. Vai prestar atenção nas ervas daninhas, que são aquelas plantas espontâneas, né, que nós conhecemos como mato, né, que podem atacar o plantio de beterraba. Por isso, sempre elimine qualquer possibilidade de infestação, incluindo fungos. Nesse caso, opte pelo tratamento com cauda baronesa. E na internet você vai achar vários vídeos sobre como fazer a aplicação dela, né? A colheita da beterraba. Vamos falar um pouco, né, sobre a colheita. A colheita da beterraba acontece após 80 dias da semeadura. Após 80 dias que você semeou, não espere muito tempo a mais para colher, se não há risco das raízes ficarem durinhas. Elas vão apresentar diâmetros de 8 a 12 centímetros e comprimento de 7 centímetros. O que achou do passo a passo de como plantar, né, beterraba? Fácil, não é? Com muito cuidado e atenção você vai conquistar um resultado impressionante. Além disso, quando realizar a colheita, é possível utilizar as folhas da beterraba nos pratos do dia a dia. Né, que você utilizar tem várias receitas, né, na internet de você utilizando as folhas da beterraba bem legais. E esse foi nosso vídeo de hoje. E se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, né, se inscreve, ativa o sino das notificações, compartilha esse vídeo, né, com parentes e amigos que querem também aprender a produzir essa hortaliça tão maravilhosa que é a beterraba. E até o próximo vídeo, pessoal, e valeu!